E tem um tema este é que devemos guardar o melhor. E qual o melhor? O coração. De tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isto é um conselho que o escritor da carta aos Provérbios, ele aconselha de tudo que se deve guardar. Muitas das vezes nós pensamos em guardar bens, em adquirir riqueza, e depositamos isso, aquilo outro, gastamos a saúde para adquirir riqueza, e às vezes depois temos que gastar aquela riqueza para recuperar a saúde, e é o mais difícil, é recuperá-la. Mas o escritor ele nos traz uma orientação que o melhor que nós temos devemos guardar. Por quê? Porque o coração é ele que bombeia para todo o corpo, e ele é a cadeia da mente, porque tudo nós depositamos no coração. A prova disto é que Isaías profetizara, e quando Isaías profetiza para uma igreja que estava vivendo uma decadência espiritual, e posso dizer que esta decadência espiritual também estamos passando nos dias atuais. E o povo, eles honravam a Deus, mas honrava de lados para fora. Quando Jesus então, quando ele está agora perante os escribas e fariseus, e ele chega com os discípulos no templo, não sei se era uma manhã também de Santa Ceia, mas a Bíblia diz que os discípulos meteram a mão e comeram pão com as mãos sujas, e os escribas e fariseus, eles tentam agora acusar os discípulos, e através desta acusação eles dizem: os teus discípulos não têm a tradição, não mantêm a tradição, e comem pão com as mãos sujas. E Jesus então os repreende, e quando Jesus os repreende, no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, Jesus chama eles de hipócritas, e bem profetizou Isaías acerca de vós, porque vós me honra dos lados para fora, mas o vosso coração está distante de mim, porque da boca para fora falamos o que queremos, mas o coração muitas das vezes se encontra distante. Às vezes estamos no culto louvando porque já sabemos a letra do hino, mas a mente não está no culto, a mente está fora da igreja, está na preocupação da casa, nos afazeres após o culto, sabendo nós que o depois, o amanhã, o daqui a segundos está na dependência de Deus. E quando adentramos, nós temos que deixar o pé do lado de fora, ou seja, entrar de corpo, mente, alma e espírito para adorarmos ao Senhor nosso Deus, porque Deus conhece o coração. Aí então Jesus prossegue, os discípulos ficam sem entender também, e Jesus chega para os discípulos e fala: vós ainda não entendeis, porque tudo aquilo que é lançado na boca é lançado ao ventre, e o ventre lança fora, mas o que contamina o homem não é aquilo que comemos, que lançamos para dentro, mas aquilo que sai de dentro para fora, porque o coração é do coração que procede ao adultério, que procede a ira, a raiva, a hipocrisia, é do coração que procede os males desta vida. Aí os discípulos passam a entender. Então, quando o escritor está dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é porque ele procede as raízes desta vida. E quando nós estamos preparando um culto de Santa Ceia, nós devemos examinar. Uma das coisas que devemos examinar é o exame de consciência, porque é muito fácil, irmão, a gente chegar a examinar alguém. Quando a pessoa entra ali, você olha, você examina do alto até abaixo, e
olha como o cabelo deve estar. O irmão teve tempo de ir na barbearia, está cabeludo, está barbudo. Olha o sapato do menino, é o mesmo todos os cultos. Olha aquela roupa, examina de alto a baixo. Como está? Aquele só tem aquela gravata. Por isso você, irmão, está sempre examinando alguém. É fácil você olhar para mim e ela dizer: olha, o pastor que veio celebrar a ceia. É fácil você examinar, mas quando a Bíblia nos chama a atenção e diz: olha, examine, pois o homem não é a vida dele, não é a direita, não é a santa, mas ele está dizendo: olha para você, examine a si mesmo, olha como está a tua situação, olha como está o teu coração, olha como glória a Deus! De adorar Deus. Aleluia, Jesus. É logo exame. Ô, glória! Quando nós olhamos, irmãos, Meu eu Deus lembro do que tem céu. um homem segundo o coração de Deus. É do céu, Jesus. Esse homem por nome Davi, uma história conhecida de muitos e por todos. A televisão mostra, tem a novela de Reis, fala, e muitas pessoas às vezes não leem, mas vê na TV. E este homem certo dia pecou, era um homem de guerra, mas a Bíblia diz que ao amanhecer ele manda Joabe e os soldados para a guerra e resolve não ficar em casa e sai pela tarde, já levanta tarde, e o texto diz que ele olha para essa cara da casa e vê uma moça bonita, formosa, bela de aparência, e então manda chamar. E nesse ato ele consuma o adultério. E a Bíblia diz que ele tentou encobrir de todas as formas. Muitos conhecem a história, mas um certo dia Deus envia o profeta Natan em sua casa. Aleluia. E então o profeta usa uma parábola e diz assim para Davi: um certo homem morava em uma cidade e esta era muito pobre, e ele tinha uma ovelha e a tinha em seus braços, comia do seu prato. E um outro homem, este era muito rico, e veio um homem ter com este homem muito rico, tinha muitas ovelhas, mas em vez de ele pegar uma das suas ovelhas, ele mandou tomar aquela única ovelha daquele homem pobre, mandou matar e dar de comer para aquele viajante. Observe que em 2 Samuel capítulo 12, se não estou enganado, versículo de número 5, a Bíblia nos diz que Davi ficou irado, ficou enfurecido. Olha como é fácil julgar rapidamente. E eu disse: este homem é digno de morte e pagar quadruplicadamente a ovelha deste Senhor. Meu Deus. É forte. A gente olhar para alguém, Oh, glória a Deus. examinar e dar o diagnóstico. Meu Jesus. E Davi foi fácil e rápido em dar o diagnóstico. E então Glória. Natan volta-se para ele e diz: este homem é o Senhor. Meu Deus. Porque tu tens muitas, e se tu quisesse mais, o Senhor Glória a daria. Deus. E porque tu fizeste tal mal ao teu servo Urias, e então ainda matando pelas patas de Rimon, tu tomou a tua esposa como mulher. Por causa disso, Davi, a espada não vai sair da tua casa. Observe como foi fácil Davi rapidamente examinar o homem por aquilo que ouviu. Foi rápido ele dar o veredito, mas quando Natan confronta ele para se auto-examinar, e neste exame ele reconhece que errou, reconhece que pecou, e então Davi redige o Salmo de número 51. Quando ele reconhece, ele diz:
diante a ti, meu Deus, tem misericórdia segundo as minhas iniquidades, porque eu somente contra ti pequei, e pequei contra ti. Ele pede para Deus lavar a sua iniquidade, lavá-lo como sopo, para que ele se torne limpo e purificado. Davi reconhece agora que ele pecou. O bom de Davi é que Davi não se preocupava com a posição, Davi não se preocupava com o seu status, Davi não se preocupava com a cadeira, com o trono, mas Davi se preocupava com a vida perante o Senhor, nosso Deus. Porque Davi sabia que todo homem que pecava, o Espírito Santo saía dele. Davi tinha prova disso, porque Davi viu quando Saul pecou, o Espírito saiu de Saul. Então, quando ele redigiu o Salmo número 51, a preocupação de Davi não era com a posição social, não era com o seu reinado, mas a situação de Davi agora, a preocupação dele era que o Espírito Santo não saísse da vida dele. Então Davi chega reconhecendo a sua natureza pecaminosa.